31 de outubro, dia que Lutero fixou as 95 teses na porta da Igreja Católica contra as suas práticas. Daí se inicia o que chamamos de Reforma Protestante. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje estaremos falando de um assunto muito importante para a história da Igreja Protestante. Ou melhor, para o cristianismo. O nosso intuito aqui não será em mergulhar na história a fundo, mas de uma forma rápida e bem simples, destacar uma base da defesa que para os reformadores eram muito importantes, que ficaram conhecidas como os 5 solas. Sola é uma palavra em latim que quer dizer somente. Muito mais importante que mergulharmos na história, não que ela não seja importante, é retornarmos às Escrituras. E esse foi o papel da reforma. Então vamos aos que chamamos de 5 solas. Primeiro sola, sola fide, somente a fé. Contrariando aquilo que a Igreja Católica pregava acerca da salvação por meio de indulgências ou por meio de obras, as Escrituras vão nos dizer, em Efésios 2, versículo 8 ao 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso não anula aquilo que Tiago fala a respeito das obras. Mas nós não somos salvos pelas obras, e sim o contrário. As nossas obras são consequência da salvação. Como complementa o versículo 10 de Efésios 2, que diz assim: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Segundo sola, sola Escritura, somente a Escritura. A palavra de Deus, ela é, ou pelo menos deveria ser, a nossa regra de fé e prática. Os apóstolos e o próprio Cristo se utilizavam das Escrituras, e nelas é que devem estar balizada a nossa fé. Precisamos retornar às Sagradas Escrituras e somente nela edificarmos a nossa fé. Terceiro sola, solo Christus, somente Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus. Jesus certa vez disse aos fariseus, em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, se são elas mesmo que testificam de mim, tudo converge para ele. Paulo vai dizer a Timóteo que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Há um só nome dado entre todos os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O solo Cristo reafirma a doutrina bíblica que somente por meio de Cristo seremos salvos. Quarto solo, sola gratia, somente a graça, como já foi dito em Efésios 2:8, que pois pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A mensagem da reforma era essa: a sua e a minha salvação era puramente pela graça, um presente, nós não merecíamos, mas ele derramou de sua graça em nossas vidas. Independentemente se você crê na graça, se ela é irresistível ou preveniente, lembre-se sempre, é pela graça. Quinto solo, soli Deo gloria, glória somente a Deus. Não confunda a honra com glória. Nós devemos honrar aqueles que exercem autoridades ou influência sobre nossas vidas, mas a glória deve ser dada somente a Deus. Davi nos Salmos descreve muito bem isso. Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por meio da tua misericórdia e da tua fidelidade. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele se prostra e o adora. E o verso 26 diz assim: mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pessoal, hoje estamos relembrando aquilo que os reformadores trouxeram para a sua época,
que for o retorno às Escrituras. Até porque eles não criaram ou recriaram isso. Pelo contrário, eles só retornaram e reafirmaram a sua fé naquilo que as Escrituras declaram. Que essas verdades bíblicas façam morada em nossos corações. Que tenhamos a consciência de que precisamos mais e mais conhecer as Escrituras e retornar a ela, porque testificam daquele que pode nos salvar. Encerro citando Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E falando nisso, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. E até a próxima no mais um Falando Nisso.